poder disseminar nos nossos corações aquilo que o Senhor diz, que é Ele quem faz novas todas as coisas. O capítulo 34, do versículo de número 5 seguinte, de Deuteronômio, diz assim: assim morreu ali Moisés, servo do Senhor na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale na terra de Moabe, defronte a Bet-peor. Ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem lhe abateu o vigor. Os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias do pranto no luto por Moisés. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito da sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Senhor, nós te damos graça. Louvamos pela tua rica, doce e maravilhosa palavra. Fala conosco esta noite, para que nós possamos ser cheios da palavra. Esclarece, elucida, traga ao nosso entendimento compreensão viva daquilo que nós almejamos para as nossas vidas, em nome de Jesus. Esse relato é o relato do descanso de um homem que nas suas etapas de 40 anos vive coisas que, se nós olharmos para as nossas vidas, nós podemos extrair para nós. Moisés, aquele que nasce, que é guardado pelas parteiras, sua mãe o guarda por um período, que é colocado no seu cesto e encontrado pela irmã do faraó. Sua mãe acaba cuidando do seu próprio filho. É uma babá, vamos colocar assim, que recebe para cuidar do seu próprio filho. Tem um hino pentecostal. Hoje Moisés não vai morrer. Esse André é um problema com o pandeiro, né? E ele não morre. E 40 anos Moisés permanece no palácio. Até que Atos capítulo 7 vai dizer, no relato, no sermão expositivo, que constrói toda a história bíblica através de Estevão, que Moisés era um homem poderoso em palavras, e que Moisés tentara fazer com que o povo entendesse que ele era escolhido por Deus para dar libertação ao povo de Deus. Por tentar fazer as coisas na força do braço, Moisés enfrenta o seu deserto de 40 anos. Vai para a terra de Midian, onde ele casa, constrói família, até que encontra-se com Deus na sarça ardente. A sarça que pegava fogo, mas não se consumia. Deus o manda de volta. 10 pragas e ele consegue retirar todo o povo. E ao retirar o povo, ele se encontra 40 anos no deserto com esse povo. Esse povo que murmurou, que reclamou, que tinha provisão, etc e tal, mas que morreu no deserto. Hoje pela manhã eu dei a introdução da mensagem da noite. Eu não sabia que Deus me daria o aval, a condição para falar disso. Esse povo que estava com Moisés em Números capítulo 13, está diante do Jordão para entrar na terra que Deus havia prometido e que de fato era real. Mas porque murmurou no seu coração, se rebelou contra os desígnios de Deus, 10 dos espias, príncipe das tribos, levaram 3 milhões de pessoas a perecerem pelo deserto. De 20 anos para cima, todos morreram, menos Josué e Caleb. E o ciclo da vida funciona por uma geração de 40 anos. Quando este ciclo chega, e Deus novamente vai conduzir esse povo diante
da terra que Deus havia prometido lá atrás, para introduzi-los numa terra que a Bíblia chama de descanso, Moisés está morto, o povo está pranteando, o povo chora, e nos diz o relato bíblico a qual nós tivemos acesso e lemos, que 30 dias foi o tempo do luto desse povo chorando amargamente a morte de um líder, de um homem manso, íntegro, reto e que caminhava diante do Senhor com sinais, prodígios e maravilhas. É natural que chega este momento e o coração desse povo está desfalecido. É natural que ao chegar neste momento o povo se encontra em desânimo. Porque quem tinha 20, agora tem 60. Quem tinha 10, agora tem 50. E muitos nasceram nesse período. E porque nasceram nesse período, tudo que eles tinham de visão era a visão de um líder poderoso em palavras, em sinais, e que Deus atestava tudo quanto ele fazia. Infelizmente, os seus pais e avós morreram pelo deserto, pela murmuração e amargura no coração. Esse povo que está vivendo esse momento tem colocado sobre eles uma nova liderança. Diz a Bíblia no capítulo 31 de Deuteronômio que Moisés impõe as mãos e transfere a autoridade de liderança para Josué. Josué então agora é o líder. E a Bíblia vai dizer no versículo 9, a qual nós lemos que ele estava cheio do espírito de sabedoria. Não tem nada a ver com o Espírito de Deus aqui. Esse espírito de sabedoria aqui é letra minúscula. Então ele está falando de conhecimento, ele está falando de entendimento, ele está falando de transferência de Moisés para Josué das expertises em lidar. Podemos assim também dizer que Moisés foi o seu pedagogo, o seu professor, que desde que Jetro vem e fala com ele para que repartisse líderes sobre líderes, porque ele ficava dando seu gabinete pastoral no deserto, e o povo em pé, e o povo ficava cansado, ele também, mas ele reparte líderes sobre 1000, sobre 100. Josué, a Bíblia nos aponta que era o homem que estava ao lado do seu líder. Quando o líder estava em algum lugar, lá estava Josué participando de um discipulado, de um processo de mestria, para que o mesmo assumisse esta posição nesse tempo. 30 dias. E aí, o povo chorou, e o povo pranteou, mas esse povo precisava se mover. Um novo desafio, desafio igual ao de 40 anos atrás, estava diante do povo. Qual era o desafio? Entra nesta terra. Qual é a terra? Canaã, a terra da promessa. A terra que Deus havia prometido ao povo e que estava atestado em loco, em olhos, empiricamente, de que aquilo era real. E que o povo não entrou porque lhes faltou fé. E novamente esse povo está diante deste desafio. E agora eu convido você a virar a página da sua Bíblia e irmos até o capítulo 1 do livro de Josué. E você já deve ter ouvido 1 milhão de mensagens acerca de Josué, principalmente nesses 9 versículos que nós vamos ler. Mas é sobre isso que eu quero falar com você, porque à tarde Deus incendiou o meu coração diante dos desafios que nos estão propostos, de que é uma nova oportunidade de adentrarmos em um tempo de vermos as promessas que Ele tem feito a cada um de nós se cumprindo nas nossas vidas, nas vidas das nossas famílias e na vida daqueles que nos cercam. Vocês não entenderam? Nós estamos diante de um novo desafio. E qual é o desafio? De darmos um passo de fé. Para quê? Para vermos cumprida todas as promessas que Deus tem feito a nós ao longo dos anos que nós o servimos. Quais promessas? De que a sua casa servirá ao Senhor. Quais promessas?
de que você será usado por Deus para que outras vidas cheguem até o conhecimento da verdade. Andem por um caminho, encontrem com a verdade, e essa verdade os levará a ter vida, e vida com abundância, que foi o que o Mestre veio nos dar. E não é uma teologia coach, não é uma teologia de promessa, é o que a Bíblia nos diz. Sim, nós temos os desafios, teremos que enfrentar os problemas, mas existe uma promessa sobre a sua vida e sobre a minha vida. Senão não estaríamos aqui juntos. O povo está chorando, 30 dias, e eu imagino que Deus olhou e disse: eu preciso ir lá agora falar com Josué, que é o líder, e eu preciso dar entusiasmo. A palavra entusiasmo é Deus dentro de nós, e eu preciso dar entusiasmo para que esse povo entre na terra e conquiste. E ele vem falar com Josué dizendo no versículo 1: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra do Eteu até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a teus pais. Então somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem pela direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar do livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espante, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Entusiasmo. Deus em nós, esperança na glória. Quando eu vejo o apóstolo Paulo discipulando o seu filho na fé, Timóteo, ele diz: Timóteo, tenha cuidado, medite na lei, fique firme, porque haverá um tempo em que chegarão pessoas que não suportarão a sã doutrina, amontoarão, procurarão mestres para si, para que façam cócegas aos seus ouvidos. Tu, porém, pregue a Queridos irmãos, não é obstante o tempo que vivemos, que não um tempo em que desejamos conquistar, em que desejamos melhorar, em que desejamos estar cada dia produzindo mais nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos. Desejamos ter paz quando deitamos a cabeça no travesseiro, para que nós possamos descansar depois de um dia longo de trabalho, do estressante trabalho que temos no dia a dia. Diga aqui os professores, diga aqui os monitores que estão cuidando das crianças, diga aqui aqueles que estão diariamente adentrando pelas portas da penitenciária para cuidar de pessoas que estão privadas de sua liberdade. Diga aqui aqueles que já se aposentaram, mas que viveram tempos da angústia de poder sustentar as suas famílias. Diga aqui aqueles que pegam a estrada diariamente, aqueles que no dia a dia se cansam e cansamos, e ao deitarmos à noite, ao chegarmos em casa, a tomarmos o lanche da noite com nossa família, o desejo é podermos, ao tirar os nossos sapatos, respirar fundo e dizer: ufa, vencemos mais um dia, mas temos conquistas pela frente. Todos nós precisamos permitir que o Espírito de Deus continue colocando sonhos nos nossos corações, mas não podemos permitir que a utopia deste evangelho fast food, deste evangelho que nos engana se nós não tomarmos cuidado, de que Deus vai nos abençoar de qualquer forma e de qualquer maneira, mesmo sem mudarmos de vida, mesmo sem praticarmos
aquilo que a Escritura nos convida. Não é essa a tônica do Evangelho. A tônica do Evangelho é aquele que mentia, não minta mais, aquele que roubava, não roube mais, aquele que era fraudulento, não o seja mais. Tenha uma novidade de vida para que as coisas se transformem. Albert Einstein diz que se eu não expandir a minha mente, eu viverei repetidamente todas as coisas ruins. Porque se eu não fizer coisas novas, não experimentarei coisas novas. É ilusão quando esses influencers, coaches da vida, sejam eles gospel ou não, plantam no coração das pessoas uma ideia errônea de que a vida se transformará do dia para a noite. Não existe esse tipo de transformação, porque a Bíblia nos diz que a vereda do justo é como a aurora de um sol, e vai clareando, até que ele seja dia perfeito. Eu e você temos um desafio, seja na sua vida financeira, seja, corrigindo a fala, seja nas nossas vidas financeiras, seja nas nossas vidas familiares, nas nossas vidas profissionais, e está proposto diante de nós. E o que nós vamos fazer? Deus nos convida, a partir do relato, que ele vem até Josué dizendo: Josué, Moisés morreu, o pranto acabou, é hora de virar a chave e dar um passo de fé. Porque conquistar a terra precisaria de fé. Haja vista, a primeira conquista é a queda de Jericó. No capítulo 6 nós vamos ver que são atos de fé. O que nós precisamos? Tirar os olhos de toda a crise e saber que Deus não perdeu o controle de nada. Pastor, as guerras, pastor não sei o que. Sabe por que a gente tem muito acesso às guerras de hoje? Porque as redes sociais são rápidas, porque o noticiário e o advento da globalização nos traz a informação de uma guerra que começou ontem. Sabe por que os crimes bárbaros que acontecem nas grandes cidades chegam mais rápidos até nós? Porque a televisão destila suas gotas de sangue nos seus programas apelativos pela emoção humana. Tem em vista a situação da garota de Cajamar, que foi assassinada, que ficaram 20 dias, você não conseguia assistir a televisão, porque só falava disso. E a Emanuela disse assim: mas esse negócio é Vitória, né? Esse negócio da Vitória aí foi só para encobrir o problema do Gritzbach, acho que é Gritzbach, lá do camarada. E de miséria em miséria, as nossas casas vão se enchendo pela televisão, pelos noticiários. A única diferença é que a população aumentou e gradativamente aumenta-se também os crimes. E gradativamente aumentam também suas notícias. Mas eu tenho uma outra notícia para lhe dar. Com o aumento da população também aumentam as bênçãos. Com o aumento da população também aumentam homens e mulheres de caráter ilibado, que são usados e serão usados por Deus. Eu vou lhe dizer uma coisa. Nós vivemos dizendo e vivemos atestando sobre o crescimento do islamismo. Eu vou lhe dizer, o evangelho nunca cresceu tanto como tem crescido nos últimos dias. Este é o tempo mais favorável da parte de Deus para que o evangelho seja pregado. Este é o melhor tempo para nós vivermos. Irmãos, olha aqui, eu estou pregando, tem gente lá em casa assistindo. Esses dias tinha um camarada dos Estados Unidos assistindo o nosso culto em loco. Eu falava com minhas alunas essa semana. Os antigos dizem assim: no meu tempo é que era bom. Era fantástico, você tinha que sair, ir numa cabine telefônica, não sei quem pegou esse tempo, marcar o horário. Eu estava lá em Chavantina, no Mato Grosso do Sul, marcava o horário para minha avó poder descer no posto telefônico lá em Caiuá. Aí a telefonista ligava e minha avó atendia e era um horror. Era tipo assim: oi, tudo bem, tudo bem. Quando eu estava no seminário teológico, nós tínhamos lá, aí tinha evoluído, né? Nós tínhamos lá um orelhão rural. Você comprava um cartão de 30 unidades e colocava e ligava para a Regiane, ela atendia: oi amor, tudo bem, as crianças como é que estão? Tá tudo bem, tá tudo jóia, acabava. Hoje, de qualquer lugar que você tem internet, você manda uma mensagem, ela chega alguns segundos depois.
E no meu tempo que era bom. O problema é a gente poder aprender a lidar com essas coisas para o benefício do reino de Deus e para podermos avançar. Crises estão por aí e acontecem todos os dias. E eu tenho uma palavra que eu quero que você guarde no seu coração. Os novos ainda talvez não tenham ouvido, mas eu sempre disse e sempre vou dizer: toda crise é pedagógica. Toda crise ela é para nos ensinar alguma coisa. Moisés está morto, a crise está instaurada. O que nós vamos fazer? Vamos ficar com os olhos na morte de Moisés? Vamos ficar lamuriando a morte do líder? Ou nós vamos sim reconhecer o seu legado, reconhecer tudo que ele nos deixou de herança? Vamos entender que Deus já levantou um novo líder e Deus tem que ir a esse líder e dizer: é tempo que você se levanta e avança, meu querido. Tire os olhos da crise, coloque os olhos nas promessas de Deus. Segunda coisa que eu vou aprender: precisamos sair do deserto e cravar os olhos nos novos desafios que Deus tem nos dado. Irmão, Canaã é terra de conquista. Irmão, é isso aí, ó. Tem que ser pentecostal igual o Benício. Tem que dar o amém, fazer o glória a Deus igual a ele. Irmãos, Canaã é oportunidade de conquista. A Bíblia diz que quando o povo entrou, cessou-se o maná. Mas tem gente que gosta do maná. Tem gente que gosta de viver com a muleta chamada deserto debaixo dos seus braços, trazendo para si um sofrimento de vítima de todas as circunstâncias. E a culpa sempre será ou de Deus ou do diabo, nunca das próprias ações da pessoa. Foi Deus que permitiu, foi o diabo que se levantou, vamos fazer isso. Não, nós precisamos sair desse espírito de deserto. Qual é o espírito de deserto? Tem gente que gosta do deserto, por quê? Porque no deserto você acorda de manhã, o maná está lá. Aí você levanta, você pega o maná, e na sexta-feira você ainda podia pegar dobrado. Aí você come o maná, a água que está amarga se torna doce, de vez em quando tem codornize. O tabernáculo está lá, quem tem que entrar no tabernáculo é o sacerdote quem paga o preço do meu pecado, fazendo o sacrifício, ao entrar no lugar santíssimo, e tinha que entrar vestido de um pijama, vou usar essa frase, essa expressão, de linho, e no deserto não podia ter uma gota de areia, um grão de areia, porque senão ele é fulminado. O sacerdote tinha que ficar a noite inteira ouvindo da lei, para não ter nem pensamento impuro, para não morrer na presença. Então está fácil, está terciarizado. Eu não tenho responsabilidades, até o meu pecado é pago com o animal que eu coloco lá, e o sacerdote, se tiver que morrer, que morra ele. Por que eu vou sair disso? E entrar numa terra onde eu tenho que trabalhar, onde eu tenho que batalhar, onde eu tenho que vencer os gigantes, onde eu tenho que derrubar as muralhas, onde eu tenho que conquistar. Este é o nosso desafio. O que você quer? Permanecer nos desertos ou sofrer uma mudança de vida, uma metanoia, uma transformação para experimentar realmente as promessas de Deus? Aprendo também que precisamos saber que a vitória vem de Deus, mas somos nós quem temos que cruzar o Jordão. Pega esse povo e cruza o Jordão, Josué. Quem é que vai fazer o Jordão? Ele olha, ele dá risada, ele está comigo no culto, olha lá. Quem é que vai fazer o Jordão se abrir? O poder de Deus. E a arca na frente, são os sacerdotes. Mas quem é que tem que passar o Jordão? Quem é que vai pegar as pedras do Jordão? Quem é que vai marchar contra Jericó? Eu e você. Somos nós quem precisamos tomar as nossas atitudes. Saber que a vitória vem de Deus, mas somos nós quem precisamos passar o Jordão. Precisamos discernir a visão de Deus para a nossa vida. Irmãos, precisa ser claro o que eu espero de Deus para mim e o que eu desejo de Deus para minha família. Se eu não tenho isso claro, e eu acredito que a maioria de vocês aqui tenham assistido o clássico filme de Alice no País das Maravilhas. E qual é a frase que o
o gato usa para ela quando ela está procurando o caminho? Para quem não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. Eu encontro com pessoas que não sabem o que vão fazer, não sabem qual carreira seguir, não sabem o que querem. Gente, eu estou falando de homens e mulheres casados, pai de famílias, que se você perguntar a eles hoje, qual é o teu projeto para dezembro de 2025, eles não sabem. E a Bíblia lá em Tiago chama esses homens de ânimo dobre, inconstante nos seus caminhos. Não pense este homem que do Senhor receberá alguma coisa. Mas em Isaías, ele nos convida a ficar firme em um só pensamento, porque Deus conserva em perfeita paz aquele que tem firme o seu propósito. Você precisa discernir a visão de Deus para a sua vida e caminhar nela. O que é que Deus disse para você? Qual foi a promessa? Nós temos promessa como casal, mas eu tenho promessa como pessoa individual na minha chamada vocacional. Em 1999, Deus me fez a promessa, eu nunca perdi ela de foco. Eu persevero, eu oro, eu batalho, eu corrijo as rotas, porque eu sei o que Deus tem preparado para mim. E eu não estou falando de salvação, de glória, tudo isso eu também sei, e persevero por isso. Mas eu estou falando de ministério, de homens e mulheres que podem ser influenciados pelas nossas vidas. Se você tem uma promessa de Deus, seja ela profissional, seja ela familiar, seja ela material, seja ela para a sua vida emocional, para qualquer área profissional na sua vida, você precisa perseverar nela, no santo nome de Jesus. Deus deu 3 perguntas e respondeu a Josué, dizendo assim: vai, entra na terra. Com quem? Com todo esse povo. Aonde? Na terra que eu estou dando para eles. Quando? Now. Agora. Quando? Agora. Levanta-te e anda. E se você olhar os capítulos seguintes, você vai ver a batalha. Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Ninguém entra na terra da promessa sem santidade. Capítulo 5, o povo entra, Deus manda parar antes de derrubar Jericó. Convida o povo a fazer circuncisão, porque o povo que estava no deserto não tinha sido circuncidado. O que significa isso, pastor? Significa que não basta vislumbrar a promessa, não basta ver a promessa e nem entrar na terra. Basta que você tenha aliança com Deus, porque sem aliança não há conquista. Eu e você estamos sendo convidados para pisar a planta dos nossos pés em novos lugares de conquista. Eu não estou falando geograficamente, eu estou falando espiritualmente. Há um tempo de conquista, há um novo tempo instaurado sobre as nossas casas, sobre os nossos filhos, sobre as nossas famílias, sobre aqueles que ainda não conhecem Jesus. É tempo de salvação, é tempo de profecias sobre a nossa casa. Deus tem algo novo para fazer e nós não vamos recuar, nós vamos avançar, porque a palavra de Deus é: cruze o teu Jordão e conquiste os teus sonhos. Este é o Deus que nós temos servido. Este é o Deus que nos entusiasma, que nos enche de motivação. Porque senão, irmãos, fecha a porta, monta uma fábrica de costura aqui, supermercado, qualquer coisa, e vamos ser profissionais, cada um na sua profissão. Mas ao sairmos de casa, entrarmos pela porta deste lugar ou de qualquer outro lugar que professe um evangelho santo, reto e justo, nós precisamos ter em mente a transformação do entendimento, como o apóstolo Paulo nos convida em Romanos capítulo 12. A não conformação com este mundo que está caído no pecado. E nós não vamos ser aqueles que vamos nos conformar dizendo é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. Vamos renovar o nosso entendimento segundo a ótica da palavra de Deus, para experimentarmos qual seja a boa, para experimentarmos qual seja a agradável, mas se experimentarmos qual seja a perfeita vontade de Deus a nós. E o apóstolo Paulo lá diz: traga os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque este é o teu culto racional. Não é pela razão, é pela fé, mas não é pela ilusão. É sabemos o que estamos fazendo. Deus tem nos convidado
a uma novidade de vida. E por isso ele enviou Jesus, para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse vida eterna. E foi Jesus quem disse: eu vim para te dar vida, salvação, mas eu vim para te dar uma vida na terra em abundância. E eu não estou falando na abundância que é pregada na teologia da prosperidade. A abundância, a prosperidade de Deus, segundo o hebraico, é aquele que goza de perfeita paz e alegria. Ser próspero é poder deitar a cabeça no travesseiro, sem as ambições ilusórias e utópicas que esse mundo nos apresenta. Sabemos que Deus tem cuidado dos nossos filhos. Sabemos que podemos levantar com saúde numa segunda-feira para trabalhar. Saber que nós podemos, mesmo a despeito de dificuldades, de problemas e de desafios, acreditar que existe um Deus que abre porta onde elas não existem, que cuida de nós e que nos move no sobrenatural. Nós servimos a um Deus, irmãos, que tem nos convidado agora para este tempo. Mas para isso é preciso viver com o peito encharcado de ânimo e de coragem. Hebreus capítulo 10, do versículo 36 seguinte, projeta para mim, por favor, Felipe. Deus nos convida a viver única e exclusivamente pelos olhos da fé. Como eu disse domingo passado, fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. É visualizar, é sentir, é tocar as coisas que não são, como se elas já fossem. Lá em Hebreus, vai dizer assim, capítulo 10, versículo 36. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. A promessa de Deus exige de nós perseverança para cumprirmos. É a mesma fala que Deus está dizendo a Josué: Josué, seja forte, seja corajoso, persevere, não desvie para a direita, na esquerda, medite na minha palavra. Gente, Deus não muda. E Ele está dizendo, no versículo 37 diz: porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Vai para lá, Felipe, para frente. Todavia, aleluia, o meu justo viverá pela fé. Agora tem uma advertência: se ele retroceder, nele não se compraz a minha alma. Deus está dizendo: o justo, o justificado pelo sangue vertido na cruz do Calvário, vive única e exclusivamente pela fé. Mas se ele retroceder, e foi Jesus quem disse: se colocar a mão na arada e olhar para trás, não é digno do Senhor. Agora, como é que eu faço, pastor? Às vezes a minha perna bambeia, às vezes eu titumbio. Sabe quem sou eu e você, quando nós entendemos justiça de Deus? Versículo 39 diz que nós, porém, não somos do que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da nossa alma. Deus está nos convidando para vivermos um novo tempo, como igreja, como segunda igreja batista, mas como pessoas no nosso individual. Um novo tempo para a sua saúde, um novo tempo para a sua vida financeira, um novo tempo para a sua vida espiritual, para a sua vida emocional, está diante de você. Tem alguma coisa cheirando queimado? Ela fora? Rejane disse que ela fora. Felipe está cheirando um monte de coisa lá, e Hanan já saiu. Esse cheiro, queridos, às vezes ele é peculiar, porque as pessoas queimam as coisas ali em cima. Deixa eu ver, ninguém está soltando fumacinha, tá tudo bem, Tiago? Cafunga aí. Cafunga foi boa, essa é velha, hein? Para não perdermos aquilo que a palavra está nos convidando, precisamos nos conduzir segundo a palavra de Deus. Ânimo e coragem não são suficientes. Ânimo e coragem são suficientes quando nós andamos segundo a palavra de Deus. Para cruzar o Jordão não basta apenas ter coragem, é preciso ter santidade. E Deus convida Josué: medita. Quando? De dia e de noite. Faça. Como? Não te desvie nem para a direita nem para a esquerda. Fala. De que forma? Sem cessar. Qual é o resultado? Você prosperará e todos que estarão contigo também prosperarão. Estamos ao acender das luzes para um novo tempo. Nosso peito se enche de novas esperanças. Temos novos desafios como igreja,
como família e no trabalho, precisamos atravessar o nosso Jordão. Há uma terra de conquista para cada um de nós. Avancemos e a possuímos. O Jordão se abre, os inimigos fogem e nós possuiremos a terra da promessa e experimentaremos da abundância do Senhor nas nossas vidas, no nome de Jesus. Você que está em casa, você que está aqui, você não pode ouvir uma palavra dessa e não entender que Deus está lhe convidando para viver um novo tempo. O tema dessa mensagem são novos caminhos. Eles estão postos diante de nós. Vamos avançar ou vamos recuar? Vamos atravessar o Jordão ou vamos voltar para o deserto?